Boa tarde, estamos começando aqui, vamos ajeitando. Daqui a pouquinho teremos a presença do professor Paulo Henrique Elias. Aí, aqui ajeitando. Eu ainda digo que eu ainda não comprei a minha grande professor Valgas, grande Igor, grande Lise Aguiar, prazer tê-los aqui. Tudo bem? Professor Paulo Henrique, tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. E por aí? Estamos na ativa aqui. Hoje não é feriado aqui em Curitiba. Vi que você me contou que é feriado aí em Fortaleza? Exatamente. O governo, não sei se foi o governo estadual ou municipal, eles acabaram adiantando dois feriados, exatamente para quarta e quinta-feira aqui, para tentar manter as pessoas em casa, né? Então estamos aguardando esse final desse período de quarentena, né? Então agora, possivelmente na segunda-feira, o mercado, o comércio deve ser reaberto aos poucos, né? E, Aguardemos ansiosos. e acalmou um pouco a situação aí em Fortaleza e no interior do Ceará? Aqui a situação chegou a um nível bem crítico, né? O percentual de leitos de UTI ocupados estavam na faixa dos seus 92, 93%. Agora parece que finalmente a curva está começando a fazer um viés descendente, né? Então, vamos aguardar esses próximos dias. Como é que estão as coisas por aí? Muitos negócios? Opa, estamos aqui na ativa, aqui em Curitiba hoje não é feriado. Essa semana retornou o shopping, né, em Curitiba com uma série de restrições. E os clubes de futebol voltaram a treinar, inclusive, ontem, acho que ontem. E o comércio em geral tá retornando, mas sempre com bastante cautela, né? Eles dizem que, de acordo com a- os números, haverá possibilidade de existir um retrocesso no aspecto de maiores restrições, né? Mas Eu está entendi. e o frio, né? O frio está chegando. Hoje, essa noite, Exato. essa noite aqui devemos ter em torno de 3 a 4 graus. É. Nós tivemos uma semana animada aqui em Fortaleza com a visita da Polícia Federal, né? A Polícia Federal ela andou aqui por Fortaleza exatamente fiscalizando e recolhendo materiais de algumas compras que foram realizadas, em especial de equipamentos médicos agora nesse período, né? E é interessante, né? Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esse processo de compras de governo, né? E licitações, como funciona. E eu vou lhe ser muito sincero, Luciano, é uma área que eu tenho bastante curiosidade também, pessoalmente. Eu faço muitas operações para empresas que vendem para o governo e tenho muitas dúvidas aí com relação a essas compras governamentais neste momento. E se você já me permitir, já colocar a bola alta, eu já lanço a primeira pergunta. Posso? Não, mas então vamos, que eu te conheço, mas provavelmente aqueles que estão aqui não te conhecem e não me conhecem também, alguns não me conhecem, então acho que vamos passar aqui 2 minutinhos para a sua apresentação e aí já podemos começar a levantar a bola, cortar e também ouvir as perguntas que quem tiver, por favor, já pode colocar no chat ou mandar um direct e estaremos analisando. Quem é Paulo Henrique Elias? Certo, pronto. Trabalho como consultor na área de comércio exterior, né? Eu realizo algumas importações para alguns grupos empresariais já há algum tempo, alguns grupos grandes, inclusive aqui no Brasil, internacionalmente, né? Passei alguns anos fazendo importações para Ambev, Mallory, Vicunha, Esmaltec, Danone, Odebrecht, em algumas outras empresas grandes aqui do Brasil. E hoje eu tenho uma empresa chamada Expand e nós realizamos importações exatamente para aqueles empresários que não têm essa expertise
na hora de identificar fornecedores e trazer os seus produtos com segurança para o Brasil, né? Então hoje a minha empresa, o que ela faz? Ela faz o porta a porta. Você gostaria de trazer um produto, mas só sabe que tem que ser da China, por exemplo, ou da Itália, da Alemanha. E aí nós fazemos toda a parte de outsourcing, identificamos o melhor fornecedor, fazemos a classificação da mercadoria, mandamos nossa equipe fazer a vistoria na fábrica para garantir o lote. E uma vez aprovado, a gente faz toda a logística de lá para cá. Toda a logística é a parte de seguros, né? Do transporte da fábrica até o porto, lá na China, o transporte internacional, o seguro de cargas, até a carga entrar no armazém dos nossos clientes, né? Então nós fazemos o porta a porta no comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação. Tem a área da logística e a área de prospecção comercial, de identificação de possíveis fornecedores e ao mesmo tempo também de possíveis clientes para a sua empresa que está querendo começar a exportar, né? E seguindo a tradição familiar também sala de aula, né? Também sou professor universitário na área de comércio exterior e logística já há um bom tempo, né? Então estamos aqui à disposição. Luciano, tem alguns amigos meus também que estão assistindo aqui essa live. Passo a bola para você, por gentileza, né? Se apresente também para os meus amigos aqui de Fortaleza poderem conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho. Opa, obrigado, Paulo. Então, a parte boa é que são áreas diferentes e complementares. Eu sou advogado aqui em Curitiba, eu falo de Curitiba, a minha formação toda é aqui em Curitiba. O meu foco de trabalho no escritório, eu tenho um escritório já há mais de 15 anos em Curitiba. Já trabalhei na administração pública, em consultoria para administração pública, com ênfase na questão das licitações, dos contratos públicos. Hoje, no escritório, o que eu mais faço é efetivamente essa parte de que nós chamamos de direito administrativo, mas recortado, podemos assim dizer, recortando mais na questão de licitações, contratos e parcerias governamentais. Tanto nas licitações nacionais quanto nas licitações internacionais e na questão de estruturação de possíveis novos negócios também ao setor público e privado, né? Isso nós temos trabalhado. E, como você também disse, né, a sala de aula não nos afasta, né? Também sou professor aqui de Curitiba, professor de algumas instituições de ensino, professor da Unicuritiba, dentre outras, coordenador de uma pós-graduação à distância em licitações e contratos do grupo Policivitas, da Faculdade Policivitas, que inclusive ontem fez um patrocínio pela live do Munhoz e Mariano e está ainda em promoção. Aqueles que tiverem interesse na pós-licitações e contratos, ela está ainda em promoção com 50%. Né? Então esse é o Luciano Reis, que fala aqui de Curitiba, e a parte boa é que nós podemos conectar e trocar essa ideia, em que pese estejamos com quase 3 mil quilômetros de distância, creio eu, que deve ser Curitiba-Fortaleza, em torno de 3 mil. Sim, com certeza. Então eu já aproveito para que, considerando que fizemos um breve roteiro, podemos assim dizer, de perguntas, para que não ficássemos sem uma ordem. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, porque nós, no dia a dia das licitações e dos contratos públicos, muitas vezes vivenciamos contratos que demandam equipamentos importados, tanto equipamentos, produtos, às vezes até que tem que ter o know-how aqui no Brasil, mas isso é mais difícil, por exemplo, no caça aéreo, assim, entre outras situações. E aí existem muitas dúvidas, porque as empresas nos procuram. Veja só, Luciano, eu comprei e estou pedindo da Coreia, só que até chegar aqui atrasou, não é culpa minha, só que o poder público quer me penalizar. O poder público, por sua vez, às vezes não sabe como é que é feito o procedimento de importação, se ele é rápido, não é rápido. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente toda essa complexidade de fazer a compra. Não é igual uma compra do AliExpress, né? Não é você comprar um produto da AliExpress e chegar, mas estamos falando aí de compras que às vezes vem um container, seja de uma luminária, seja do EPI agora, da área de saúde, de questões até de segurança nacional. Se nos explicasse um pouco
para que eu sei que alguns que estão aqui, por exemplo, a Priscila de Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá, entre outros que aqui estão, são da área pública. E Sim. não raras vezes tem essa demanda, né? Então, se você pudesse nos explicar sobre todo esse procedimento e a complexidade dele. Tá ótimo. Não, fico feliz pela pergunta e pelas considerações também, porque eu sempre digo, né, lá na Expand, quando nós temos uma reunião, nós fechamos um primeiro contrato com o cliente, a nossa primeira reunião é exatamente não somente com o setor de compras, mas nós fazemos questão de se juntar compras, financeiro, logística, que são os três principais setores envolvidos nessa aquisição de produtos internacionais, né? Nós que estamos em sala de aula, né, Luciana, até, Balu em 2006 tem um dos livros mestre dele com relação à logística, ele diz que um dos pilares da logística acaba sendo a aquisição de mercadorias, né, e não somente compras. Mas por quê? Porque a aquisição ela demanda uma complexidade muito maior, especialmente se vinculada às importações. Eu tenho acompanhando muito jornais, especialmente, né, no final de semana não dá para não assistir, né, alguns jornais da Record, da Rede Globo, para você saber o que está acontecendo, alguns com maior nível de dramaticidade, outros mais objetivos, mas em alguns casos nós percebemos claramente uma pressão muito grande do poder público com relação ao recebimento dessas mercadorias que elas são importadas, né? Só que a importação ela tem uma lógica, ela tem uma sistemática diferente de compras nacionais. Primeiro ponto, que aí eu vou depois lá na frente dar uma cutucada com relação a esse questionamento a primeira compra, as primeiras compras, na verdade, geralmente elas são com pagamento antecipado. É o processo mais natural você negociar um valor com uma empresa, por exemplo, chinesa. Eu digo sem medo de errar que 90% dos nossos clientes, nas primeiras 10 compras, eles fazem um pagamento que seria 30% para o fornecedor iniciar a produção e quando ele comprova que ele está com um lote, ele te manda garantias e você paga os 70% restantes para que ele possa embarcar, ou seja, não deixa de ser uma operação 100% antecipada. Isso é muito normal, isso é muito comum. E eu tenho na importação, e eu tenho visto alguns questionamentos com relação aos órgãos governamentais e a própria imprensa questionando as prefeituras e governos estaduais que estão pagando antecipados, por exemplo, por respiradores e máscaras, né? Nesses últimos 2 meses, assim, realmente fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto. Nós fizemos mais de 15 processos de importação de EPIs, né? Trouxemos máscaras, trouxemos testes de Covid, foram mais de 1.500.000 testes de Covid que nós fizemos a operação aqui por Fortaleza, por Viracopos, por Guarulhos, e é uma pressa sem se ter a compreensão de que você tem uma Anvisa, né, que ela é um órgão, né, que está acompanhando essas importações, que você precisa ter uma licença de importação com autorização de órgãos anuentes, órgãos gestores, você tem fechamento de câmbio que é fiscalizado pelo Banco Central, ela não é uma operação tão rápida. E todas essas fiscalizações que acontecem no âmbito dos órgãos governamentais aqui no Brasil, acontecem também na origem, né? Por exemplo, a China ela passou agora por 15 dias de fiscalizações intensas em cima de fábricas que estavam produzindo EPIs, mais notadamente as máscaras. Então as fábricas estavam com mercadorias prontas e tinham que esperar um selo do governo para que você pudesse trazer essa mercadoria. E parte do nosso papel é traçar estratégias logísticas para mitigar os riscos dos importadores, como, por exemplo, vamos tirar da China, vamos fazer esse embarque por Hong Kong, ou vamos comprar de um fornecedor que já tem mercadoria disponível, mas o voo não pode passar pelos Estados Unidos porque tem risco da mercadoria ficar retida. Então existe todo um planejamento em cima disso. Então eu vejo muito questionamento com relação à pressão em cima do lead time, de você fazer o pagamento e querer receber de imediato, em 1 ou 2 semanas, o que é impossível, até mesmo em cargas aéreas. Vamos colocar uma situação específica, que eu tive um cliente que nos fez esse questionamento, inclusive ontem, que ele nos questionou com relação ao valor do frete aéreo, que saiu relativamente alto, referente às últimas cargas que ele havia importado pré-pandemia, né? Os voos eles, internacionais e nacionais, eles reduziram drasticamente, né, o seu volume. Nós estamos falando de uma Latam entrando em RJ lá nos Estados Unidos, e nós temos parte desses aviões, eles trazem cargas também,
né? Não são somente malas dos passageiros, né? Então você teve uma redução drástica na cubagem possível para você realizar essas importações. Então, uma relação simples de oferta e demanda, os preços dos fretes também dispararam, né? Então não é tão simples, não é comprou, pagou em 10 dias, está na sua empresa. A gente gosta muito, a gente entende que existem investidores por trás, muitas vezes, né? Investidores milionários, né? Algumas compras realizadas, que nós fizemos operações, são compras de 20, 25 milhões de reais, né? Então, assim, a gente sabe que tem uma pressão muito grande, mas você prezar pela transparência para explicar, dizendo, ó, o passo a passo é esse, o trâmite é esse, não adianta gritar, falar mais alto, porque existe uma burocracia que é necessária para a segurança do consumidor, né, e do usuário, né, nesse caso, né, das pessoas hospitalizadas, para que elas possam ter o mínimo de respaldo de que estarão recebendo tratamento com equipamentos que tenham o mínimo de segurança e garantia, né? Então não é realmente tão simples. E esse passo a passo, podemos assim dizer, e é uma pergunta de leigo, ele demora quanto tempo? Assim, se hoje, até claro que vai depender, acho que de muito do país, muito do tamanho da empresa que vai exportar e que nós vamos importar, mas se for uma empresa de um porte bacana, chinesa, se você falar, olha, eu quero máscara, vamos imaginar hoje, quanto tempo para sair, para embarcar essa mercadoria? Pronto, boa pergunta. Na verdade, exatamente hoje, enquanto nós estamos fazendo essa live, na última semana, a gente tem percebido que os mercados eles têm se acalmado, né? As demandas têm diminuído bastante. Se nós analisarmos, por exemplo, a própria questão cambial, nós estamos há 5 dias em queda, né? O real vem se valorizando aos pouquinhos há 5 dias, né? Sinal de que o mercado está se reaquecendo, né? Aquele desespero de mais tempo parado com relação à pandemia, ele já está se mitigando aos poucos, mas o que nós podemos falar é o seguinte, nós temos, neste exato momento, né, nós temos ainda muitos atravessadores, né? Então geralmente as pessoas elas têm comprado muito de trading, que você negocia com uma empresa que vai comprar o material ainda do fabricante, né? Então toda vez que você coloca um intermediário no circuito, você está falando de mais dias nesse seu processo de importação. O que nós fazemos é exatamente isso para os nossos clientes. Nós, como temos escritórios parceiros, né, em alguns países, nós acionamos o nosso escritório para o nosso escritório ir diretamente no fabricante, né? Então, negociando diretamente com o fabricante, numa operação, por exemplo, né, dessa de máscaras, você teria a mercadoria em uns 20, 25 dias, a mercadoria aérea, né, você fazendo o pagamento antecipado, porque cronologicamente falando, você tem um pagamento antecipado que ele vai demorar aproximadamente 48 horas para ser liquidado, né? Lá na origem eles vão receber esse pagamento, vão iniciar a produção ou separação de mercadorias. Uma vez que o lote esteja pronto, eles vão trabalhar em cima do booking, né? Ou seja, vão buscar espaços em navios ou em aviões, o que geralmente acaba levando aproximadamente uma semana nesse nível de estresse, de poucas opções dentre os modais existentes nesse momento, né? Então é um processo que ele não é tão rápido. Eu vejo pessoas aqui oferecendo produtos dizendo que eles vão chegar em uma semana, 10 dias, só para fechar o negócio. E no final o cliente paga, se amarra eles na operação e começam as desculpas nesse interim, né? Então o interessante é a gente saber que numa operação aérea bem estruturada, você pode ter certeza que sua mercadoria entre 20 a 25 dias é um prazo bem razoável, nesse caso de máscaras, China, aéreo, dentro dessas condições que nós estamos falando. E uma vez dado esse prazo de 25 dias, chega no porto, e esse prazo de 25 dias já estaria para o prazo para o desembaraço aduaneiro, tudo? Sim. Esses 20 a 25 dias nós já colocamos, especialmente agora para esses equipamentos ligados à EPI e hospitais. A Anvisa, ela nas últimas semanas, na verdade nos últimos 2 meses, ela flexibilizou bastante a questão de fiscalização. Existe uma atenção especial por parte dos órgãos anuentes e gestores do comércio exterior. Todas as cargas que nós trouxemos, por exemplo, a Receita Federal ela não fiscalizou fisicamente os produtos, né? Todas elas tiveram o que nós chamamos no comércio internacional de canal verde, ou seja, uma vez que nós pagamos os impostos federais, a mercadoria em
poucas horas ela já constava como liberada por parte da Receita Federal, então nós tínhamos somente que pagar o ICMS e o transporte para a carga, ICMS, armazenagem e transporte para a carga ser retirada, né? Então o desembaraço aduaneiro, ele melhorou nesse período, né, de fiscalizações. Existe um projeto também já em andamento da Receita Federal, onde alguns auditores remotamente de estados diferentes estão fiscalizando cargas, né, de outros estados. Imagina, um auditor de Guarulhos, ele tem muito mais fiscalização do que, por exemplo, um auditor de um local mais distante, né, por exemplo, no norte do país. Então, eletronicamente, agora a Receita Federal ela tem distribuído esses processos e isso tem dado mais celeridade ao desembaraço aduaneiro. Então, esse prazo de 20 a 25 dias para cargas aéreas ele é bem razoável. No marítimo, que vai atrasar um pouquinho mais esse prazo de 20 a 25 dias, depende muito das rotas das companhias de navegação. Então, a gente tem que analisar caso a caso, né? Mas nós temos rotas da Europa para cá em 17, 20 dias, temos cargas dos Estados Unidos que chegam em menos disso aqui para nós, né? Aqui no Ceará, né? Mas são poucos dias a mais para o Sudeste e para o Sul. Vai uns 4, 5. Mais ou menos, né? Tem um tempo a mais. Né? Não, muito bom. E deixa eu te perguntar isso. Deixa eu matar essa curiosidade minha. Eu vou ter que te interromper com relação a isso, Luciano. Eu estou falando de pagamento antecipado. Eu vou bater nessa tecla porque é uma tecla que muitos colegas eles acabaram, quando ficaram sabendo dessa live, começaram a me ligar perguntando se ela vai ser gravada, se não vai, porque eles têm curiosidades com relação a isso do governo poder pagar antecipado. Pode, eu já vi tantas informações de que não pode, que existem algumas exceções, tem que esperar o governo declarar algum estado de calamidade para ser feito pagamento antecipado, normalmente não pode, existe alguma possível penalidade para quem fizer isso? E Para quem como ente público, né, fizer isso? esse é um paradigma que nós temos. Por quê? Porque uma despesa pública, pensando uma despesa pública que vem a partir de um contrato, ela tem 3 fases, né? A gente chama de empenhamento, que é quando se faz o empenho como prévio a contrair a despesa, contrair a obrigação. Então, você faz o empenho, aí uma vez feito o empenho, você então vai gerar a obrigação, vai contrair a obrigação, aí a pessoa vai executar o contrato. Uma vez executado o contrato ou a obrigação, haverá o quê? A fase de adimplemento, a fase de liquidação da despesa, para saber se efetivamente aquela obrigação foi cumprida ou não foi cumprida. E depois dessa liquidação é que haverá a fase do pagamento. Então, seguindo por essa lógica, o pagamento sempre será depois da liquidação. Ou seja, que a mercadoria. Então, daí que nós teríamos. Tá travando? Não? Tá certo? Travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo direitinho. A imagem travou um pouco, Luciano, mas eu tô te ouvindo. Peraí, aqui Pronto. que deu problema no meu celular. Agora foi, tô te ouvindo. Vamos nós. Agora foi. Então, aí o que acontece? Então, sempre seria, a princípio, o pagamento depois da liquidação da despesa, da conferência que foi entregue, se foi entregue de acordo e assim por diante. Essa é a regra. Só que a própria lei de licitações e de contratos públicos, ela prevê que as condições de pagamento e as condições contratuais devem ser semelhantes às do setor privado. Então, o que acontece? Como regra, o pagamento sempre é depois. Como regra. Porém, é possível que em condições em que o mercado privado permita e seja comum o pagamento antecipado, pode ser que o poder público faça o pagamento antecipado. Então, eu sempre costumo dizer, uma das exceções dessa regra, que é uma prática normal de mercado, é contratar revista. Vamos imaginar, assinatura de revista, de jornal. Você não vai assistir
ler todas as revistas em 12 meses e depois vai falar, olha, legal, gostei mesmo da revista, agora eu vou pagar a anuidade. Não. É verdade. E essa é uma prática de mercado que faz com que o poder público pague antecipadamente. A mesma coisa, vai assistir um congresso. Olha, eu gostaria de assistir o congresso. Primeiro eu assisto o congresso, depois eu pago. Não, meu amigo, se você não pagar, você não assiste o congresso. Ainda que algumas Então quer empresas... dizer que não existe, é possível sim, essa questão do Estado ter declarado calamidade, não é necessário para ele fazer esse pagamento antecipado, ele pode se justificar como prática de mercado. Pode se justificar com prática de mercado. O que que acontece? O problema é que muitos têm medo da exceção, né? Falam, poxa, mas exceção, vai que o tribunal ou o promotor entenda que aquilo não era caso de exceção e aquilo vai, então, gerar uma responsabilização. Então é melhor eu seguir sempre a regra. Eu não vou nem querer justificar para fazer exceção. Então o que que acontece? O pessoal tem medo de fazer o pagamento antecipado. Agora, no estado, então veja, essa é a regra geral. Agora, no estado de calamidade, o governo federal editou uma medida provisória, a 961, falando, olha, não tem problema pagar antecipado, desde que preenchidas as seguintes condições. Só que, claro, precisava, a princípio, da medida provisória? Não, porque a lei já traz essa possibilidade das condições semelhantes ao do setor privado, desde que se cerque de cautelas. Agora, pagar 100% antecipado, igualmente acontece no setor privado, é muito difícil, eu nunca vi, para ser bem sincero, e eu não aconselho. Privado, é o setor público. Eu entendi. Eu não aconselho, sob pena de responsabilização, sob pena do Tribunal de Contas questionar, sob pena do Ministério Público questionar, sob pena algumas notícias nós temos visto, né, de alguns setores falando, poxa, mas olha só, é o caso aqui que pagou antecipado 30%, 40% e a mercadoria nunca chegou. Então, só que o que... Eu entendi. E aí nós temos essa situação, quando você paga antecipado, e aí eu volto a dizer, né, andei assistindo alguns programas de governos, inclusive, salvo engano, Bahia, que acabou pagando antecipado alguns milhões de reais, quando eles foram verificar, pagaram para uma empresa de fundo de quintal dos Estados Unidos, né? Quando você paga antecipado, aí sim você tem um risco muito grande, que é um risco que nós que estamos no comércio exterior tentamos mitigar com alguns elementos, né, dentro da cadeia logística, né? Ou seja, existem empresas que são contratadas para fiscalizar a produção, existem empresas que nós podemos subcontratar para a gente estar acompanhando o embarque, existem empresas que eu posso fazer uma análise, por exemplo, como se fosse um SPC e Serasa Mundial, né, empresas para que eu saiba com quem que eu estou negociando, e são relatórios assim extensos, relatórios de 15, 20 páginas de informação com relação a número de funcionários, faturamento médio, inadimplência, processos que eles estão sendo executados, uma série de elementos importantíssimos para trazer segurança para a sua operação de importação, como uma carta de crédito também, um seguro internacional de cargas e alguns outros. Mas que a gente percebeu que nesse momento muitas empresas, muitas prefeituras e governos estaduais, na ânsia de trazer logo os seus produtos, acabaram pagando para depois tentar viabilizar esses elementos de segurança, né? Então, em especial com China, não. O que aconteceu, Luciano, e que nós presenciamos? Os Estados Unidos eles mandaram 23 cargueiros para a China para comprarem o que fosse possível de equipamento de proteção individual, né? Quando esses cargueiros chegaram na China, nós recebemos várias comunicações, né, dos nossos parceiros chineses dizendo, ó, aquelas cargas que vocês tinham programado, um embarque por semana, embarquem logo, porque eles estão vindo aqui comprando tudo com a carga a caminho do aeroporto para ser despachado, eles estão encostando os caminhões e perguntando, ó, o que tem aí dentro? É EPI?
Quanto é? É tanto? Pois eu pago o dobro aqui agora. Cancela essa produção, cancela esse embarque, eles estavam pagando o dobro. Então nós sentimos, Luciano, uma falta de planejamento muito clara nos órgãos públicos na hora de aquisição dessas mercadorias, e muitos deles até mesmo sem contrato, né, que estavam comprando sem o mínimo de contrato, respaldo, garantias, seguros, não foram vistoriar esses equipamentos, né? Então, assim, não à toa, algumas fiscalizações estão ocorrendo agora, e possivelmente alguns problemas aí serão encontrados por essa falta de planejamento. E veja que essa parte, Paulo, aí aqueles que são os gestores públicos, eu diria que os contratos que eu vi esses dias sobre importação de equipamentos, nenhum deles tinha esse relatório, nenhum deles tinha verificação em loco, nenhum deles tinha essa possibilidade de avaliação de expertise anterior de exportação de produtos da empresa que está remetendo. Não tinha essas cautelas. Então, o que acontece? Tem muito gestor público que, como não é algo muito usual, que ele está acostumado a Sim, comprar ali o computador, fazer uma obra, comprar material de expediente, material hospitalar, mas daqui do Brasil, ele se viu de uma hora para outra tendo a necessidade de recorrer a importações, mas não entendendo todo este cenário das importações e essas normas. sim. Eu vou Então, citar um exemplo de um cliente que nós atendemos durante um bom período, talvez tenha em Curitiba também, já que nós estamos falando para algumas pessoas aí do Brasil inteiro, né? É uma franquia chamada Sobrancelha Design, Sobrancelha Design. Eles estavam com mais de 370 unidades aqui no Brasil, então possivelmente deve ter por aí também. Nós coordenávamos toda a parte de importação deles, só que nesse caso específico nós fazíamos só a logística, né? Nós não fazíamos a aquisição de produtos, né? Como é que funciona? Eles participam de feiras e eventos, né, que é outra coisa que nós fazemos com os nossos clientes para conhecer alguns fornecedores. Eles participam de feiras e eventos no exterior e eles recebem algumas amostras dos produtos para validação. Então, vamos lá, eles estão lançando uma linha nova de hidratante. Recebem várias amostras de vidro, escolhem o vidro ideal e falam, pronto, esse vidro aqui é o que eu quero. Como eu tenho um volume muito grande de franquias, eu tenho um volume muito grande de compras, né? Então, no contrato de negociação deles, existe uma cláusula que eles subcontratam uma empresa chamada SGS, que é uma das que podem fiscalizar a produção, e nesse contrato ela não vai só fiscalizar a produção, ela vai retirar amostras desse lote produzido, aonde eles vão autorizar uma margem de defeito dos produtos. Então, assim, para o contrato, para a compra ser efetivada, eu preciso que a SGS vá na empresa aí na China, a cada 10 mil produtos eles retirem 100 para análise, desses 100 eu posso ter no máximo 5 com defeito. Se tiverem 6 com defeito, o contrato não segue, não vai ter pagamento. E é uma empresa muito grande, inclusive já aconteceu algumas vezes desse pagamento não ser realizado exatamente porque durante a fiscalização se encontrou um índice maior do que o determinado em contrato de produtos com vício, né, com defeito. uhum, e muito interessante isso, porque essa é uma situação de possível índice de erro, né? Um índice Sim, de um percentual de não aceita, né? sim, E esse é um risco de não operacional conformidade. de não conformidade, é um risco operacional do empresário que está importando, né? Exatamente. Eu não estou lendo as perguntas aqui, eu vou ser bem direto aqui com outro questionamento que eu vou aproveitar seu conhecimento, Luciano. Com relação a essas compras, né, de governo, eu não sei qual é a legislação, mas eu ouvi que os governos, é possível algumas empresas de fora participarem agora de compras nacionais, né? Isso é algo recente ou não? Porque a gente escuta que o governo, por exemplo, eu já fiz operações para universidades federais onde nós fazíamos importação de microscópio, alguns equipamentos de laboratório, já fiz importação para o Sistema S também, de algumas máquinas para treinamento de jovens aprendizes, né? Ou seja, já faz um tempo que eu escuto isso. Eu não entendi qual é a novidade disso e se realmente é possível o governo realizar nos seus editais abertura para empresas tentarem ganhar esses editais, né? Não sei se diz assim tecnicamente falando. É possível elas participarem dos editais do governo?
Veja, essa é uma questão muito interessante, tem gerado uma enorme discussão. Eu aproveito aqui, só antes de respondê-la, o Igor Fernandes fez uma pergunta, por isso que eu cheguei mais próximo para enxergar aqui a pergunta, perguntando se, no meu ponto de vista, talvez os tribunais de contas tenham que reconfigurar essa ideia de pagamento antecipado. Me parece que sim. Eu, inclusive, escrevi um artigo num editorial Colunistas do Estado, colocando que é hora de rever essa situação de pagamento antecipado, desde que, né, esteja lá uma série de garantias, essas cautelas, que inclusive nós temos que recorrer de quem? Conhecimento de quem? De quem trabalha com comércio exterior, para poder descrever cláusulas que sejam compatíveis na realidade de mercado. Eu aproveito aqui já para agradecer todos os vários colegas e amigos que estão participando, o professor Marcos Alcântara, lá de Aracaju, a Viviane, lá da Central de Compras do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dentre outros que aqui passaram acenando. A Geriane, lá de Rondônia, se a memória não tiver falha, de Cacoal, lá de Rondônia, também, aí, não sei se é Cacoal ou Ariquemes, ela me corrija aí se eu estiver errado. Mas veja só, por que todo esse bafafá sobre uma empresa estrangeira poder ou não poder participar de licitações, ganhar licitações do Brasil? Porque a lei atual, a Lei 8666, que é a lei em si que rege as licitações e os contratos, ela prevê que as empresas estrangeiras, para elas poderem ganhar um contrato, elas precisam ter uma filial aqui no estado do Brasil. Então, se nós pegarmos, e aqui eu já estou até pegando o dispositivo, só para você ter ideia, diz lá na própria Lei 8666, né, que se for o caso de uma empresa estrangeira em funcionamento no país, tem que ter um decreto ou uma autorização governamental, quando assim a atividade o exigir. Além disso, as empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível nas licitações internacionais, elas devem atender tudo o que está disposto, ademais de ter os documentos, todos eles traduzidos. E outro detalhe aqui que chamam a atenção. Em caso de consórcio, se for um caso de consórcio de empresas, ser um pool de empresas participando de uma licitação para vencer uma dada licitação, um caso desse, a empresa que é a líder tem que ser uma empresa brasileira. Então, o que acontece? A empresa que encabeça a licitação tem que ser uma empresa brasileira. Uma empresa brasileira. Então, o que acontece? Nós temos uma série de restrições na Lei 8666 sobre a participação de empresas estrangeiras. Só que agora, por um ato infralegal, ou seja, do ponto de vista jurídico, ele está abaixo da lei, houve essa possibilidade de empresas estrangeiras se cadastrarem no sistema de cadastramento de fornecedores do âmbito federal. O que faz com que elas, então, possam participar de licitações. Mas tendo escritório no Brasil, tendo CNPJs, em outras palavras. Não, nesse ato infralegal eles superam isso. Então essa é uma questão jurídica que a gente diz que está sambando ali, está em cima da onda, me parece que não está equilibrado, me parece que não está adequado. Tanto é assim que essa é uma bandeira do governo, de abrir as compras públicas para as empresas estrangeiras sem a necessidade de ter uma encabeçada sendo brasileira, sem a necessidade de todas essas... quebrando essas barreiras que a legislação atualmente nacional impõe. Isso vide no acordo de compras governamentais com a OMC, que agora o Brasil está querendo entrar e abrir as compras públicas, vide também aquele tratado multilateral entre Mercosul e União Europeia, para que haja reciprocidade nas compras públicas. Então, mas sendo sim bem sucinto para você o objetivo, Paulo, atualmente elas podem se inscrever no SICAF,
mas ainda tem restrição, me parece uma restrição de ordem legal, de ordem legal. Entendi. Ótimo, ótimo ter esse tipo de conversa, porque a gente recebe muitos convites de empresas nos questionando mesmo, né? É possível participar? Vai ter uma concorrência aqui? Eu posso? Eu te mando o quê? Eu te mando o preço em dólar? Eu te mando. Não, tem que ser apresentado o preço em real, né, Luciano? Acho que essa questão é meio que objetiva, né? Depende. As licitações nacionais, a regra é que elas sejam em preço em real, mas nada impede de uma licitação que a gente chama de internacional, uma licitação internacional, que essa licitação internacional seja especificado em real, porém indexado em dólar, podemos assim dizer. Então, seja como. Ah, interessante. Mas isso em licitações internacionais. Eu vou fazer uma licitação internacional para comprar uma turbina, porque no Estado brasileiro não tem essa turbina. Ou ainda, boa parte dos fornecedores estão fora do Brasil. Aí eu vou recorrer a uma licitação internacional. Ou é uma licitação que tem recursos do BID, recursos do Banco do Japão. Aí nós temos a possibilidade, por exemplo, de um banco do Japão falar, não, para eu emprestar esse dinheiro, necessariamente vai ter que ser indexado em tal moeda, por exemplo, a licitação. Entendi. Ele é o dono do dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Então, isso seria, como tem as guidelines que nós falamos, as linhas mestres de licitações internacionais envolvendo o Unesco, dentre vários organismos internacionais. O Mas essa... interessante é que uma vez. Desculpa, tu quer finalizar o raciocínio? Não, pode Não? falar. Uma vez que essas empresas do exterior possam participar dessas concorrências nacionais, como você mesmo colocou agora há pouco, é um acordo multilateral, né? Isso dá também a prerrogativa das empresas brasileiras participarem, né, tentando fazer essa venda desses produtos nacionais aos demais compradores dos outros países, né? E exatamente pegando esse gancho, e alguns alunos, sempre que a gente trata um pouquinho da questão cambial, essa pergunta ela é recorrente, em especial agora no governo Bolsonaro, nesses últimos meses, longos meses, existe esse questionamento, professor, mas eu não vejo o governo fazendo nada para tentar segurar esse dólar, né? Professor, o Banco Central ele está assistindo essa valorização do real frente ao dólar e a gente não está mais fazendo essa compra para reservas, né? Porque eu lembro que nos governos anteriores, quando você tinha 2, 3 dias de valorização cambial de uma moeda como o dólar, o Banco Central já entrava, né, com swap reverso, já entrava com algumas outras operações para colocar mais dólar no mercado, para acalmar, pela lei da oferta e demanda, o dólar se segurava por mais alguns dias, pelo menos, né? E nós estávamos discutindo isso no âmbito de alguns colegas que atuam na parte de compras internacionais e o nosso consenso é que, devido a esse pleito do Brasil para a OCDE e essa possibilidade da gente abrir esse nosso mercado para produtos importados em compras governamentais e haver essa reciprocidade também, o governo federal, por intermédio do ministro Guedes, ele não está forçando essa valorização do real frente ao dólar, exatamente para que os produtos brasileiros fiquem mais competitivos no âmbito das suas exportações, né? E que eles possam também, a gente possa ter algumas empresas brasileiras iniciando essa venda para alguns outros governos, né, os quais nós mantemos acordos comerciais, até porque ao entrar na OCDE a gente perde alguns benefícios da nação menos favorecida, né, que tributariamente nos dão uma cabeça à frente aí nas negociações, nós vamos perder. Então, se por um lado nós vamos perder alguns benefícios em cima de uma negociação, por outro lado nós vamos desvalorizar nossa moeda para nós termos nossos produtos sendo cada vez mais competitivos no mercado externo, né? Não chamamos tanto a atenção dos Estados Unidos ainda, né, a ponto de ouvirmos uns gritos do presidente Trump, mas a China ouviu algumas dessas reclamações dizendo que ela estava manipulando artificialmente sua moeda para que os produtos chineses voltassem a ser competitivos no mercado internacional por uma questão de paridade cambial, né? Então tem essa análise também que o governo não está com mão de ferro no dólar exatamente para facilitar essas exportações dos produtos brasileiros. Olha que fantástica essa exposição. Veja que a minha tese em si, até de doutorado, é de proteção ao mercado nacional. Mas depois, um outro dia, eu justifico o porquê
mas é principalmente em razão do desenvolvimento de tecnologia e inovação nacional. Eu não digo que tem que fechar para o mercado internacional, mas tem que estabelecer algumas barreiras, que daí, que nem você começou a falar de barreiras alfandegárias, obstáculos pautais, não pautais, podemos assim dizer, né, do comércio exterior, que é concorrência internacional, e que é algo que eu estudei um pouquinho e tenho estudado bastante. É, Na e, verdade, pode falar. não, não, por favor. Não, na verdade, o interessante é que como a gente começa a pegar um pouquinho mais de prática, a gente começa nós começamos a ler um pouco nas entrelinhas do comércio internacional e a gente começa a perceber que existem barreiras tributárias e não tributárias, né, que nós chamamos de tributárias e administrativas. Então, por exemplo, o Brasil ele não pode, vamos lá, nós estamos importando muito notebook e a partir de agora o Brasil vai colocar uma tarifa de imposto de importação de 200%. Eu não posso, como país, estar tarifando 200%, né? Existem dentro do âmbito da OMC, dos países membros, esse teto máximo de tributação de imposto de importação, o I, que é o primeiro imposto da cadeia dos demais impostos na importação, que eu posso colocar um teto de 35%, eu não posso cobrar 200% de um país. Então, quando você pega a classificação fiscal de um item para fazer a simulação de custo e ver que o II dele já é 35%, você já sabe que é um item que o Brasil não quer que ele entre aqui no nosso mercado. E aí nós vamos, depois de fazer uma análise tributária, nós vamos para a análise do tratamento administrativo, vamos analisar quais são as restrições ou documentações extra necessários para que essa carga entre no Brasil. E a gente, quando começa a perceber que precisa de uma autorização pré-embarque, precisa do certificado X do laboratório Y, precisa de Inmetro, precisa de... Quando você tem vários tratamentos administrativos destacados de órgãos anuentes diversos, aí você percebe mesmo que não há interesse do Brasil em nacionalizar esse tipo de produto. Então temos muitas proteções, viu, Luciano? Essas proteções e que acabam ensejando um custo, né? E eu Sim. sempre digo, vai precificar tudo isso. Só para o pessoal que, enquanto você falava ali anteriormente, eu Uhum. destaquei aqui o ato infralegal que hoje traz a possibilidade de credenciamento que as empresas que não funcionem no país para participar de licitação foi de dia 10 de fevereiro desse ano a instrução normativa número 10 do Ministério da Economia. Então, a Secretaria de Gestão de Desburocratização e Gestão do Governo Digital permitiu às empresas estrangeiras que não funcionem no país que possam participar hoje de licitações, dispensa de elegibilidade e podem se cadastrar nesse sistema de cadastramento de fornecedores. Certo. Então, hoje essa instrução normativa. Eu digo que ela, como ela é abaixo da lei e tem aquele problema legal, não sei como é que tudo isso vai se resolver. E É aqui insegurança está. jurídica, né, para o nosso importador, né, Luciano? Que é o que a gente vive comentando, né? Como é que você vai investir em algo que de repente você monta uma estrutura para fornecer para o mercado brasileiro e legalmente você tem uma, não sei se se chama legalmente esse termo, você tem uma impugnação aí de uma licitação, né? Porque você não tem essa segurança jurídica. Então, infelizmente, a gente fica dependendo muito de interpretações, né, em alguns casos. Sim, sim, dependemos muito de interpretações e, claro, e também de superações de algumas interpretações que já estão ultrapassadas, né? Eu até dando um abraço ao Rafael Sérgio Oliveira, grande advogado da União, que é lá de Brasília, doutorando lá em Portugal, que tem feito alguns pareceres referenciais para o Brasil, para a União, né? Desmistificando algumas questões do pagamento antecipado, inclusive fez um parecer Isso é aí ótimo, muito, isso é muito ótimo. bom, ele, o professor Rony Charles, dentre outros. O Emanuel colocou aqui, o Emanuel Abosa, ele colocou o seguinte: mercado voltará a ser comprador? PIB será de menos de 6% aqui, mas podemos ter esperança a longo e médio prazo? Diga Eu lá. faço a pergunta para você, meu amigo. Na verdade, nós estamos acompanhando. Eu vou ser extremamente sincero com vocês. Assim, nós estamos acompanhando um passo de cada vez.
Essas projeções têm deixado o mercado. Agora nós estamos começando a presenciar alguma certa, né, uma retomada de alguns mercados, de algumas cidades e estados, né, sendo reabertos novamente, né? Vimos o plano aí de reabertura de São Paulo, aqui mesmo no estado do Ceará também, agora no dia primeiro nós vamos iniciar um plano também de retomada sistemática. Isso está começando a acalmar um pouco o mercado, mas essa dinâmica internacional é tudo muito rápido. Você teve a China no momento que a pandemia começou lá, que os mercados começaram a abrir os olhos e falar: "Oh, o que está acontecendo na China, né?" Essa pandemia começou lá de uma forma muito intensa e a China basicamente se concentrou em acabar com essa pandemia, focou seus olhos nas operações internas. Enquanto a pandemia começou a se espalhar pelos outros países, mais notadamente na Europa, antes de chegar aqui no Brasil. Quando a pandemia chegou com força na Europa, que nós tínhamos 800, 900 mortes por dia na Itália, por exemplo, a China já estava com a pandemia quase sob controle, estavam comemorando o retorno às fábricas, né? As grandes multinacionais que tinham unidades na China comemoraram o retorno do processo produtivo, mas não tinham para quem vender, porque a Europa estava estagnada, né? A Europa passou, em alguns países, quase 2 meses realmente sem as pessoas poderem sair de casa, né? Quem é que iria consumir esses produtos chineses, né? Então nós estamos passando por algumas dinâmicas nunca vistas realmente em um longo período. Falar de crescimento de PIB exatamente neste momento, eu me abstenho de me dar uma opinião, mas vou passar essa bola para você, Luciano. Não, Se você quiser arriscar, não, eu fui esperto, né? já passei a bola, porque se eu soubesse disso, eu tava investindo. Luciano, só uma observação que eu queria colocar também para você, que pode ser interessante, tá? É, nós temos algumas obrigações, né, de recolhimentos tributários nas importações, mais notadamente dos impostos o II, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS substituição tributária em algumas cidades, mas nós temos algumas obrigações acessórias também, e uma delas ela tem sido esquecida por boa parte das empresas, tá? É exatamente fazer o lançamento do Siscoserve. Tá? É quando existe a importação ou exportação de serviços. Tá? É possível sim se realizar importação e exportação de serviços, só que todo serviço realizado e ou contratado, ele gera uma obrigação de lançamento e informação para a Receita Federal. Tá? E, por exemplo, vou participar de uma feira no exterior, né? Então eu vou utilizar o cartão da minha empresa para contratar serviços como, por exemplo, de profissionais que vão ficar nos estandes, né? Nos estandes. Então são contratações de serviços no exterior que devem ser sim informados para a Receita Federal, que são passíveis de multa, tá? Tô lendo aqui também, né, a Liz, obrigado Liz pela participação, né? Também colocou aqui, temos verificado um aumento de um N de exportação do agronegócio nos meses iniciais de 2020, né? O que pode explicar isso diante dessa crise nacional e aumento do dólar, né? Na verdade, Liz, poxa, que legal. A Liz trabalha no Ministério da Agricultura, Luciano, tá aqui participando. Assim, a questão a valorização do dólar frente ao real trouxe uma competitividade muito grande para os nossos exportadores, né? Então a lógica da exportação é a mesma da importação, só que invertida, né? Ou seja, para o exportador, você está com uma variação cambial extremamente positiva, assim como o importador paga antecipado, o exportador recebe antecipado também. Muitas vezes ele recebe para começar a produzir, não no caso específico do agronegócio, né? Porque geralmente você negocia safra de uma safra para outra, né? Mas você tem essa valorização cambial que ela é espetacular para os nossos produtores brasileiros estarem trabalhando os mercados do exterior, né? Além de algumas outras rotas que acabaram dentro de alguns mercados-chave para os produtos brasileiros sendo implementadas, e a cada 2, 3 dias a menos de navio, né? A cada 2, 3 dias a menos de mar, você de repente pode atingir um país novo numa exportação de frutas, né? Então a logística tem se modernizado também nesse sentido. Acabou um pouquinho, Luciano, não sei se você tem percebido isso aí pelo sul também, mas aquela necessidade de se trabalhar com escoamento de mercadoria pelo Porto de Santos,
né? Já não é mais uma realidade dos produtores locais, existe um regionalismo, aqui no Nordeste pelo menos existe bastante. Quando você fala de frutas, o grande porto de escoamento é o porto do Pecém, Uhum. aqui no Ceará. Eu até vou. Nós estamos agora já nos encaminhando para o final, em razão da. Eu estou olhando até o tempo aqui, Paulo, porque já estamos com 56 minutos, deve então em 4 minutos fechar a live, como obrigatório pelo Instagram, ele derruba a gente sem nosso consentimento. Eu gostaria de fazer uma Certo. pergunta de bate-bola para você, para saber. É possível algum seguro, por exemplo, na importação? É normal vocês exigirem seguro, não o seguro do navio, mas o seguro da mercadoria chegar aqui? É normal, existem alguns seguros que inclusive eles fazem essa cobertura porta a porta, tá? Ou se você preferir, você pode fazer seguros específicos, inclusive seguros redundantes, né? A transportadora tem o seguro dela, você faz o seu, né? Eu vou citar casos simples, né? Casos, por exemplo, das transportadoras que fazem o transporte do porto até o cliente. Muitas vezes elas têm seguro da mercadoria, mas não têm seguros contra terceiros, né? Algumas cláusulas são específicas, por exemplo. Eu estou fazendo uma cotação agora, Luciano, para um transporte de testes de Covid de uma região A para uma região B, que por segurança eu não posso comentar, mas assim, a seguradora exigiu uma gerenciadora de risco da carga, são 4 carretas, cada carreta não pode estar a menos de 5 quilômetros uma da outra, exatamente por questão de segurança, cada carreta tem que ter batedor, exigiu um seguro específico, ela faz vistoria e autorização do motorista declarado no CTE, no conhecimento de transporte. Então, assim, seguros têm suas peculiaridades e não é minha área de expertise, mas nós temos parceiros e você não pode deixar de fazer seguro de carga. E muita gente deixa, por questão de economia de 0,12, 0,15% do valor da carga, acaba muitas vezes perdendo a mercadoria toda. Ou seja, então esse é mais um ponto que o setor público deve pensar até nas cláusulas específicas de um contrato de importação, né? E, Exatamente. e dando esses 2 minutos finais, eu passo a palavra e já aproveitando, né, ao nosso convidado Paulo para suas considerações finais, pedindo a todos que estiveram aqui que acompanhem Paulo Henrique nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos acompanhem também, @Luciano Reis. E por favor, Paulo, suas considerações. Ô, Luciano, eu que agradeço o convite. Passou uma hora mais rápido do que eu esperava. Realmente foi uma conversa muito boa e você vê que nós temos aí mais uns 3, 4 assuntos que nós podemos desenvolver numa próxima conversa, porque é realmente um tema complexo, é realmente um tema relevante e atual. Então, parabéns pela iniciativa, agradeço demais o convite e quem sabe aí nós não avançamos um pouquinho nos próximos momentos, tá, Luciano? Te agradeço demais pelo convite. Eu que agradeço, Paulo, a sua disponibilidade. Eu gostaria por toda a sua explicação. Também aproveito para agradecer a todos os colegas, amigos que estiveram presentes. Aí eu vi o Paulo, o Túlio, da FGV, o Raul Siqueira, controlador-geral do Estado do Paraná, também esteve presente, o doutor Diogo Pastre, do interior lá do sudoeste do Estado do Paraná, dentre outros vários que nós vimos aqui, que nos acompanharam. Realmente passou muito rápido, nós tínhamos 9 perguntas, nós não passamos nem de 2 ou 3. Vamos fazer uma próxima. Fazemos uma próxima e deixo aí para você finalizar, mais uma vez agradecendo a todos, muito obrigado, agradeço e deixo para você finalizar sobre algum aspecto de comércio exterior até o Instagram nos derrubar. Não, tá ótimo. Só queria reforçar de novo que a importação ela faz parte de uma cadeia de suprimentos, do supply chain. E se você não trabalhar com parceiros confiáveis, você pode trabalhar com uma transportadora boa, com um agenciamento de cargas bom, mas se de repente o seu despachante pecar por algum motivo, você pode ter problemas na sua carga toda, né? Então, sempre na hora de se trabalhar com importação, você buscar o histórico do profissional que está te prestando assessoria para saber se realmente ele já tem experiência, já trouxe os produtos que você está pensando em trazer, se você fez uma classificação correta do NCM da mercadoria, porque as multas são elevadas, os riscos de mercadoria ficarem para perdimento, irem para leilão, Luciano, é um outro tema assim também
espetacular. Eu recebi ontem, salvo engano, uma instrução normativa agora que passou de 90 para 180 dias o tempo de perdimento de carga, mas é uma realidade, com esse dólar estourando agora, muita gente não tem capital para tirar a mercadoria do porto e sua carga está indo para perdimento. É a hora que nós pedimos ajuda, né, aos advogados, aos escritórios de advocacia que são nossos parceiros. Utilizamos muitos advogados parceiros para a questão de perdimento de carga e para a questão de obtenção de benefício fiscal também junto a alguns estados, né? Então são duas áreas aí que nós temos bons parceiros, e os advogados eles são fundamentais nesse ciclo também como um dos elementos-chave para uma boa importação. Uhum. E destacando aqui para finalizarmos mais uma vez, não adianta o poder público querer importar e usar as mesmas cláusulas contratuais que usa para comprar da esquina ou comprar do mercado, aqui privado. Tem que se cercar das devidas cautelas, tem que conhecer um pouco o comércio exterior, conhecer a atividade de importação, conhecer